Macunaíma, capítulo 16, 17, epílogo e primeiro e segundo prefácio, ao som da valsa opus 69, número 1 de Chopin. Capítulo 16, Uraricoera. No outro dia, Macunaíma amanheceu com muita tosse e uma febrinha sem parada. Manape desconfiou e foi fazer um cozimento de broto de abacate, imaginando que o herói estava ético, em vez era em paludismo e a tosse viera só por causa da laringite que toda a gente carrega de São Paulo. Agora Macunaíma passava as horas deitado de borco na proa da igarité e nunca mais que havia de sarar. Quando a princesa não podia mais e vinha para brincarem, o herói até uma vez recusou suspirando. Ara, que preguiça! No outro dia atingiram as cabeceiras de um rio e escutaram perto o ruidejar do Uraricoera. Era ali. Um passarinho serigaita, trepado na munguba, enxergando o farrancho, gritou logo: "Sinhá, dona do porto, dá caminho para mim passar." Macunaíma agradeceu feliz. De pé ele assuntava a paisagem passando. Veio vindo o forte São Joaquim, erguido pelo mano do grande marquês. Macunaíma deu um té logo para o cabo e para o soldado, que só possuíam um naco esfarrapado de culote e o boné na cabeça, e viviam guardando as saúvas dos canhões. Afinal, ficou tudo conhecidíssimo. Se enxergou o cerro manso que fora mãe um dia, no lugar chamado Pai da Tocandeira. Se enxergou o pauê trapacento malhado de vitórias régias, escondendo os puraquês e os pitiúis, e para diante do bebedouro da anta se viu o roçado velho, agora uma tigueira, e a maloca velha, agora uma tapera. Macunaíma chorou. Abicário e entraram na tapera. Vinha a boca da noite. Manape e Conjiguê resolveram fazer uma faxeada para pegarem algum peixe, e a princesa foi ver se topava com algum areze para comerem. O herói ficou descansando. Estava assim quando sentiu no ombro um peso de mão. Virou a cara e olhou. Junto dele estava um velho de barba. O velho falou: "Quem és tu, nobre estrangeiro?" "Não sou estranho não, conhecido, sou Macunaíma, o herói, e vim parar de novo na terra dos meus. Você quem é?" O velho afastou os mosquitos com amargura e secundou: "Sou João Ramalho." Então João Ramalho enfiou 2 dedos na boca e assoviou. Apareceram a mulher dele e as 15 famílias de Escadinha. E lá partiram de mudança, buscando pagos novos sem ninguém. No outro dia, bem cedinho, foram todos trabucar. A princesa foi no roçado, Manape foi no mato e Jiguê foi no rio. Macunaíma se desculpou, subiu na montaria e deu uma chegadinha até a boca do Rio Negro para buscar a consciência deixada na ilha de Marapatá. Jacaré achou? Nem ele. Então o herói pegou na consciência do hispano-americano, botou na cabeça e se deu bem da mesma forma. Passava uma piracema de jaraquis. Macunaíma agarrou pescando e distraído, quando viu estava em Óbidos, a montaria cheia de peixes frescos.
Mas o herói foi obrigado a tirar tudo fora, porque em Óbidos, quem come jaraqui fica aqui, falam, e ele tinha que voltar para Uraricoera. Voltou e, como era ainda o pino do dia, deitou na sombra da engazeira, catou os carrapatos e dormiu. Tarde chegando, todos voltaram para Tapera, só Macunaíma não. Os outros saíram para esperar. Jiguê se acocorou, botando a orelha no chão para ver se escutava o passinho do herói. Nada. Manape trepou no grelo do Mainajá para ver se enxergava o brilho dos brincos do herói. Nada. Então saíram por mata e capoeira gritando: Macunaíma, nosso humano. Nada. Jiguê chegou debaixo da engazeira e gritou: Nosso mano! Que foi? Você, aposto que já estava dormindo. Dormindo nada, então. Estava, mas era negaciando em Ambuguaço. Você fez bulha e Ambu escapuliu. Voltaram. E assim todos os dias. Os manos andavam muito desconfiados. Macunaíma percebeu e disfarçou bem. Eu caço, porém não acho nada não. Jiguê nem caça nem pesca, passa o dia dormindo. Jiguê teve raiva porque peixe andava rareando e caça ainda mais. Foi na praia do rio para ver se pescava alguma coisa e topou com o feiticeiro de Saló, que tem uma perna só. O catembozeiro possuía uma cabaça encantada feita com a metade de uma casca de jerimum. Mergulhou a cabaça no rio, encheu de água até o meio e despejou na praia. Caiu um despropósito de peixe. Jiguê reparou bem como que o feiticeiro fazia. Saló largou da cabaça por aí e principiou matando o peixe com um porrete. Então Jiguê roubou a cabaça do feiticeiro de Saló, que tem uma perna só. Mais para diante fez que nem tinha reparado e veio muito peixe. Veio pirandira, veio pacu, veio cascudo, veio bagre, jundiá, tucunaré, todos esses peixes. E Jiguê voltou carregado para Tapera, depois de esconder a cabaça na raiz de um cipó. Todos ficaram sarapantados com aquele mundo de peixe e comeram bem. Macunaíma desconfiou. No outro dia esperou com o olho esquerdo dormindo que Jiguê fosse pescar. Saiu atrás, descobriu tudo. Quando o ano foi-se embora, Macunaíma largou da gaiola com os legornes no chão, pegou na cabaça escondida, fez que nem humano. Isso vieram muitos peixes, veio a cará, veio piracanjuba, veio aviú, guarijuba, piramutaba, mande, surubim, todos esses peixes. Macunaíma tirou a cabaça por aí, na pressa de matar todos os peixes, cabaça caiu numa lapa e juque, mergulhou no rio. Passava a pirandira chamada Padizá, imaginou que era abóbora e engoliu a cabaça e virou da bexiga de Padizá. Então Macunaíma enfiou a gaiola no braço, voltou para Tapera e contou o sucedido. Jiguê teve raiva. Cunhada princesa, eu que pesco, seu companheiro fica dormindo embaixo da engazeira e ainda atrapalha os outros. Mentira! Então o que você fez hoje? Cacei veado. Que dele ele? Comi, uai. Fui andando por um caminho, vai, topei rasto de um... Catingueiro não era não, mas era mateiro. Me agachei e fui no rasto. Olhando, sabe? Dei uma cabeçada numa coisa mole, que engraçado. Sabe o que era? Pois bunda do veado, gente. Macunaíma deu uma grande gargalhada. Viado perguntou para mim, que está fazendo aí, parente? Te campeando, secundei. E vai, matei o catingueiro que comi com tripe tudo. Vinha trazendo naco para vocês, vai, escorreguei atravessando o Ipu, dei um tombo, o naco foi parar longe e Tanajura sujou nele. A peta era tamanha que Manape desconfiou. Manape era feiticeiro. Chegou bem rente do mano e perguntou: você foi na caça? Quer dizer, fui sim. O que você caçou? Viado. Qual? Manape fez um grande gesto. O herói piscou de medo e confessou que tudo era lorota. No outro dia, Jiguê estava procurando a cabaça quando topou com um tatu canastra, feiticeiro, chamado Caicã, que nunca teve mãe. Caicã, sentado na porta da toca, puxou a violinha dele, feita com a outra metade da abóbora encantada, e agarrou cantando assim: vote, vote, Quandu, vote, Coati, vote, Taiaçu, vote, Pacari, vote, Canguçu, e...
Assim, vieram muitas caças, Jiguê reparando. Caicanha atirou a violinha encantada por aí, pegou num porrete e foi matar todo aquele poder de caças que estavam feito bobas. Então Jiguê roubou a violinha do feiticeiro Caicanha, que nunca teve mãe. Mais para diante cantou que nem tinha escutado e veio um dilúvio de caça parando na frente dele. Jiguê voltou carregado para a tapera, depois de esconder a violinha na raiz de outro cipó. Todos tornaram a se espantar e comeram bem. Macunaíma tornou a desconfiar. No outro dia esperou com o olho esquerdo dormindo que Jiguê partisse e foi atrás. Descobriu tudo. Quando o mano voltou para a tapera, Macunaíma pegou na violinha, fez tal e qual, repararam e veio uma imundície de caça. Veados, cotias, tamanduás, capivaras, tatus, aperemas, pacas, graxaíns, lontras, mussuães, catetos, monos, tejus, queixadas, antas, a anta sabatira, onça, a onça pinima, a papa veado, a sussuarana, a jaguatirica, canguçu, pichuna. Isso era uma imundície de caças. O herói teve medo daquela bicharada tamanha e saiu numa carreira mãe pinchando a violinha longe. A gaiola enfiada no braço dele ia batendo nos paus e o galo com a galinha fazia um cacarejo de ensurdecer. O herói imaginava que era bicharia e disparava mais. A violinha caiu no dente de uma queixada que tinha um umbigo nas costas e se partiu em 10 vezes 10 pedaços que os bichos engoliram pensando que era jerimum. Os pedaços viraram nas bexigas das caças. O herói estourou a tapera dentro, feito um desesperado, botando os bofes pela boca. Nem bem pôde respirar, contou o sucedido. Jiguê teve ódio e falou: agora que não caço nem pesco mais. E foi dormir. Todos principiaram curtindo fome. Bem que pediam, porém Jiguê pulava na rede e fechava os olhos. O herói jurou vingança. Fingiu um anzol com presa de sucuri e falou pro feitiço: anzol de mentira, se mano Jiguê vier experimentar você, então entra na mão dele. Jiguê não podia dormir de tanta fome, enxergando o anzol, falou pro mano: mano, esse anzol é bom? XPTO, Macunaíma fez e continuou limpando a gaiola. Jiguê decidiu ir numa pescaria porque estava mesmo curtindo fome, falou: deixa ver se anzol é bom. Pegou no feitiço e experimentou na palma da mão. O dente de sucuri entrou na pele e despejou todo o veneno lá. Jiguê correu pro matinho e bem que mastigou e engoliu uma maniveira. Não valeu de nada. Então foi buscar uma cabaça de anhuma que fora encostada em picada de cobra. Pôs na mão. Não valeu de nada. Veneno virou numa ferida leprosa e principiou comendo o Jiguê. Primeiro comeu um braço, depois metade do corpo, depois as pernas, depois a outra metade do corpo, depois o outro braço, depois o pescoço e a cabeça. Só ficou a sombra de Jiguê. A princesa teve ódio, é que ela andava ultimamente brincando com Jiguê. Macunaíma bem que percebeu, porém imaginou: plantei mandioca, nasceu uma niva, de ladrão de casa ninguém se priva, paciência. E tinha encolhido os ombros. A princesa raivosa falou para a sombra: quando o herói for passear de fome, você vira no cajueiro, numa bananeira e no churrasco de veado. A sombra era envenenada por causa da lepra e a princesa queria matar Macunaíma. No outro dia o herói acordou com tanta fome que foi espairecer passeando. Topou com um cajueiro cheio de frutas, quis comer, porém presenciou que era a sombra leprosa e passou adiante. Légua e meia depois topou com um churrasco de veado fumegando. Já estava roxo de fome, porém pôs reparo que o churrasco era a sombra leprosa e passou adiante. Légua e meia depois topou com a bananeira carregadinha de pencas maduras, mas agora o herói já estava que vinha vesgo de tanta fome. A vesgueira fez ele enxergar de um lado a sombra do mano e do outro a bananeira. Ai, que posso comer, fez. E devorou todas as pencas. E as bananas eram a sombra leprosa de mano Jiguê. Macunaíma ia morrer. Então se lembrou de passar a doença nos outros para não morrer sozinho. Pegou numa formiga saúva e esfregou bem ela na ferida do nariz. Formiga já foi gente que nem nós e a saúva ficou leprosa. Então o herói agarrou a formiga Jaguatace e fez o mesmo. Jaguatace ficou leprosa também. Então foi a vez da formiga Aquique, devoradora de semente, e da formiga Guiquém, da formiga Tracuá e da formiga Mumbuca, bem preta. Todas ficaram leprosas.
Não tinha mais formiga em redor do herói sentado. Ele ficou com preguiça de estender o braço porque já estava moribundo. Esperou a visita da saúde, criou força e pegou no mosquito birigui, mordendo o joelho dele. Passou a doença no mosquito birigui. Por isso que agora, quando esse mosquito morde, a gente entra na pele, atravessa o corpo e sai do outro lado, enquanto o furinho de entrada vira na bereva medonha chamada chaga de Bauru. Macunaíma tinha passado a lepra em 7 outras gentes e ficou são no sufragante, voltando para Tapera. A sombra de Jiguê conferiu que o herói era muito inteligente e quis voltar desesperada para junto da família. Era já de noite e, se confundindo com a escureza, a sombra não achava mais o caminho perto. Sentou numa pedra e berrou: "Foguinho, cunhada princesa!" A princesa, cocheando muito porque estava doente e desamparina, veio com o tição alumiando o caminho. A sombra engoliu o fogo e a cunhada berrou de novo: "Foguinho, mano Manape!" Manape veio logo com outro tição alumiando o caminho e se arrastava molengo porque Barbeiro chupara o sangue dele e Manape estava opilado. A sombra engoliu fogo e mano Manape berrou: "Foguinho, mano Macunaíma!" Queria engolir o herói também, mas Macunaíma, percebendo o que sucedera para o mano e para a companheira, encostou à porta e ficou bem quieto na tapera. A sombra pedia foguinho, porém não recebendo resposta, se lastimou até madrugada. Então Capê apareceu iluminando a terra e a leprosa pôde chegar na tapera. Sentou na canjerana da soleira e esperou o dia para se vingar do mano. De manhã ainda estava cocorocada ali. Macunaíma acordou e escutou. Não se ouvia nada e ele concluiu: "Arre, foi-se!" E saiu passear. Quando passou pela porta, a sombra trepou no ombro dele. O herói não maliciou nada. Estava padecendo de fome, porém a sombra não deixava ele comer. Tudo que Macunaíma pegava, ela engolia. Tamorita, mangarito, inhame, biribá, cajuí, guaimbê, guacá, uxi, ingaba, curi, cupuaçu, pupunha, taperebá, graviola, grumichama, todas essas comidas do mato. Então Macunaíma foi pescar, porque agora não tinha mais ninguém que pescasse para ele não. Mas cada peixe que tirava do anzol e jogava no paneiro, a sombra pulava do ombro, engolia o peixe e voltava pro poleiro outra vez. O herói matutou: "Deixa estar que te arranjo." Quando o peixe pegou, Macunaíma fez um esforço heróico, deu um bruto de um arranco na vara, de forma que o impulso fez o peixe parar lá na Guiana. A sombra correu atrás do peixe. Então Macunaíma gavionou mato fora no sentido oposto. Quando a sombra voltou, não achando mais o mano, disparou no rastro dele. Depois de correr um pouco, atravessar a terra dos índios tatuís brancos e pegar um susto tamanho, que passou sem pedir licença entre a sombra de Jorge Velho e a sombra do zumbi que estavam discutindo. O herói, fatigadíssimo, olhou para trás e viu que a sombra já vinha chegando. Estava na Paraíba e tão sem vontade de chispar que parou. Era por causa do herói estar empaludato. Perto havia uns trabalhadores destruindo formigueiros para construir um açude. Macunaíma pediu água para eles. Não tinha nem gota, porém deram raiz de umbu. O herói matou a sede dos legornes, agradeceu e gritou: "Diabo leve quem trabalha!" Os trabalhadores estumaram a cachorrada no herói. Isso mesmo que ele queria, porque teve medo e chispou bem. Na frente abria a estrada das boiadas. Macunaíma, isso vinha que vinha acochado pela sombra. Nem tortuveou, meteu pelo estradão. Mais adiante estava dormindo um boi malabar chamado Espácio, que viera do Piauí. O herói deu um trompaço nele de tanta fúria. Isso o boi saiu numa galopada louca de susto e lá foi cego, manadeira abaixo. Então Macunaíma quebrou por uma picada sem jeito e se amoitou por debaixo do muco-muco. A sombra escutava a bolha do marruá galopiando e imaginou que era Macunaíma. Foi atrás. Alcançou o boi e, para não perder a pernada, fez poleiro no costado dele. E cantava satisfeita: "Meu boi bonito, boi alegria, dá um adeus para toda a família. Ô Ebumbá, folga meu boi, ô Ebumbá, folga meu boi." Porém, nunca mais que o boi pôde comer. A sombra engolia
tudo antes do bicho. Então Marruá foi ficando jururu, magruço e lerdo. Quando passou pelo rincão chamado Água Doce, perto de Guararapes, o boi mirou sarapantado, bem no meio do areão, a vista linda, um laranjal cheio de sombra, com a galinhada ciscando por baixo. Era sinal de morte, a sombra desenganada cantava agora. Meu boi bonito, boi desengano, dá um adeus até para o ano. Oê bumbá, folga meu boi, oê bumbá, folga meu boi. No outro dia o Marruá estava morto, foi esverdeando, esverdeando. A sombra muito penarosa se consolava cantando assim: o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninha lá no Bom Jardim. E o Bom Jardim era uma estância do Rio Grande do Sul. Então veio vindo uma giganta que gostava de brincar com o Marruá. Viu o boi morto, chorou bem e quis levar o cadáver para ela. A sombra teve raiva e cantou: arretira-te, giganta, que o caso está perigoso. Quem se arretirou amante faz ação de generoso. A giganta agradeceu e foi-se embora dançando. Então passou por ali um indivíduo chamado Manuel da Lapa, carregado de folha de cajueiro e de rama de algodão. A sombra saudou o conhecido: seu Manué que vem do aço, seu Manué que vem do aço, vem carregadinho de folha de caju. Seu Manué que vem do sertão, seu Manué que vem do sertão, vem carregadinho de rama de algodão. Manuel da Lapa ficou muito concho com a saudação e, para agradecer, dançou um sapateado e cobriu o cadáver com a folha de caju e a rama de algodão. O velho já estava tirando a noite do buraco e a sombra, toda confundida, não via mais o boi debaixo dos flocos e da folhagem. Principiou dançando à procura dele. Um vagalume se admirou daquilo e cantou perguntando: linda pastorinha, que fazeis aqui? Vim buscar meu gado, maninha, que eu aqui perdi. Foi como a sombra secundou cantando. Então o vagalume dançando voou do tronco para baixo e mostrou o boi para a sombra. Ela trepou na barriga verde do morto e ficou chorando ali. No outro dia o boi estava podre. Então vieram muitos surubus, veio urubu camiranga, veio urubu paraguá, veio urubu jerego, urubu peba, urubu ministro, urubu tinga, que só come olhos e língua, todos esses cabeças peladas, e principiaram dançando de contentes. O mais grande puxava a dança cantando: urubu é passo feio, 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 urubu é passo limpo, limpo, limpo. E era o Uruburuxama, o urubu rei, o pai do urubu. Então mandou um urubuzinho piá entrar dentro do boi para ver se já estava bem podre. O urubuzinho fez, entrou por uma porta e saiu por outra dizendo que sim. E todos fizeram a festa juntos, dançando e cantando. Meu boi bonito, boi zebedeu, corva voando, boi que morreu. Oê bumbá, folga meu boi, oê bumbá, folga meu boi. E foi assim que inventaram a festa famanada do Bumba Meu Boi, também conhecida por Boi Bumbá. A sombra teve raiva de estarem comendo o boi dela e pulou no ombro do Uruburuxama. O pai do urubu ficou muito satisfeito e gritou: achei companhia para minha cabeça, gente! E voou para a altura. Desde esse dia o Uruburuxama, que é o pai do urubu, possui duas cabeças. A sombra leprosa é a cabeça da esquerda. De primeiro urubu rei tinha só uma cabeça. Capítulo 17. Ursa Maior. Macunaíma se arrastou até a tapera sem gente agora. Estava muito contrariado porque não compreendia o silêncio. Ficara defunto sem choro no abandono completo. Os manos tinham ido-se embora, transformados na cabeça esquerda do Uruburuxama, e nem sequer a gente encontrava cunhães por ali. O silêncio principiava cochilando à beira do rio Uraricoera, que em Faro, e principalmente que preguiça! Macunaíma foi obrigada a abandonar a tapera, cuja última parede trançada com palha de catolé estava caindo. Mas o impaludismo não lhe dava coragem nem para construir um papire.
Trouxera a rede para o alto de um teso onde tinha uma pedra com dinheiro enterrado por debaixo. Amarrou a rede nos 2 cajueiros frondejando e não saiu mais dela por muitos dias, dormindo caceteado e comendo cajus. Que solidão! O próprio séquito sarapintado se dissolvera. Não veio que uma jurucatinga passara muito afobado por ali. Os papagaios perguntaram para o parente onde que ia. Madurou milho na terra dos ingleses, vou para lá. Então todos os papagaios foram comer milho na terra dos ingleses. Porém, primeiro viraram periquitos, porque assim comiam e os periquitos levavam a fama. Só ficara um Aruaí, muito falador. Macunaíma se consolou pensamenteando. O mal ganhado o diabo leva, paciência. Passava os dias enfarado e se distraía fazendo o pássaro repetir na fala da tribo os casos que tinham sucedido para o herói desde a infância. Ah, Macunaíma bocejava escorrendo caju muito mole na rede, com as mãos para trás fazendo o cabeceiro, o casal de legornes empoleirado nos pés e o papagaio na barriga. Vinha a noite. Aromado pelas frutas do cajueiro, o herói ferrava no sono bem. Quando a raiada vinha, o papagaio tirava o bico da asa e tomava o café da manhã, devorando as aranhas que de noite fiavam as teias dos ramos para o corpo do herói. Depois falava. Macunaíma! O dorminhoco nem se mexia. Macunaíma! Ô Macunaíma! Deixa a gente dormir, Aruaí. Acorda, herói, é de dia. Ah, que preguiça. Pouca saúde e muita saúde os males do Brasil são. Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a cabeça cheia de pichilinga, que é piolho de galinha. Então o papagaio repetia o caso aprendido na véspera e Macunaíma se orgulhava de tantas glórias passadas. Dava entusiasmo nele e se punha contando para o Aruaí outro caso mais pançudo. E assim todos os dias. Quando a papacéia, que é a estrela véspera, aparecia falando para as coisas irem dormir, o papagaio zangava por causa da história, parando no meio. Uma feita ele insultou a estrela papacéia, então Macunaíma contou. Não insulta ela não, Aruaí. Tainacã é bom. Tainacã, que é a estrela papacéia, tem pena da terra e manda Morompodo lhe dar o sossego do sono deste mundo para todas essas coisas que podem ter sossego, porque não possuem pensamento que nem nós. Tainacã, indivíduo também, relumeava lá no campo vasto do céu e a filha mais velha do Morubixaba, Zozoiaça, da tribo Carajá, solteirona, chamada Imaerô, falou assim: Pai, Tainacã relumeia tão bonito que eu quero me amulherar com ele. Zozoiaça riu bem por causa que não podia dar Tainacã de casamento para a filha velha, não. Vai, de noite veio descendo o rio uma piroga de prata, um remeiro saltou dela, bateu no poial e falou para Imaerô: Eu sou Tainacã, escutei vosso pedido e vim numa piroga de prata. Casa comigo, por favor. Sim, ela fez contentíssima. Deu a rede pro noivo e foi dormir com a mana mais nova, se chamando Denaquê. No outro dia, quando Tainacã pulou da rede, todos se sarapantaram. Era um coroca enrugado, tremelicando tanto, feito à luz da estrela papacéia. Vai, Imaerô falou: Cai fora, coroca, vê lá se vou casar com velho. Pra mim é de ser um moço muito brabo, mucudo e de nação Carajá. Tainacã ficou jururu e principiou imaginando na injustiça dos homens. Porém, a filha mais nova do Morubixaba, Zozoiaça, teve pena do coroca e falou: Eu caso com você. Tainacã brilhou de gozo. Ficaram ajustados. Denaquê, preparando o enxoval, cantava noite e dia. Amanhã, por essas horas, furrum fum fum. Zozoiaça respondia: Eu também com vossa mãe, furrum fum fum. Depois que se acabaram os dedos das vossas mãos, papagaio, que são de espera para noivo na rede trançada por Denaquê, se brincou dança de amor, furrum fum fum. Nem bem o dia estava rompendo a barra, Tainacã pulou da rede e falou para a companheira: Vou derrubar mato para fazer roçada, agora você fica no mocambo e nunca não vai na roça me espiar. Sim, ela fez.
e ficou na rede matutando gozada naquele velhinho esquisito que dera para ela a noite mais gostosa de amor que a gente imagina. Tainacã derrubou o mato, botou fogo em todos os macuros de formiga e preparou a terra. Naquele tempo, na nação Carajá não conhecia as plantas boas. Era só peixe e bicho que Carajá engolia. Na outra madrugada, Tainacã falou para a companheira que ia buscar sementes para semear e repetiu a proibição. Denaquê ficou deitada na rede do bocado, matutando nas gostosuras valentes das noites de amor que o bom do Coroca dava para ela, e foi fiar. Tainacã deu uma chegadinha no céu, foi até o córrego, beirou, fez oração e botando uma perna em cada barreira do córrego, esperou assuntando a água. Daí a pouco vieram vindo no pelo da aguinha as sementes do milho cururuca, o fumo, a maniveira, todas essas plantas boas. Tainacã apanhou o que passava, desceu do céu e foi no roçado plantar. Estava trabucando na sol quando Denaquê apareceu. Era por causa que ela, dessodosa, quis ver o companheiro dando gostosuras tão valentes para ela nas noites de amor. Denaquê deu um grito de alegria. Tainacã não era Coroca não, Tainacã era mais um rapaz muito brabo, mucudo e de nação Carajá. Fizeram macio de fumo e de maniva e brincaram pulado na sol. Quando voltaram pro mocambo, muito se rindo um pro outro, e Maerô ficou tiririca, gritou: Tainacã é meu, foi pra mim que ele veio do céu. Sai, azar, que Tainacã falou. Quando eu quis, você não quis, pois agora brinque-se. E trepou na rede com Denaquê. Maerô, desinfeliz, suspirou assim: deixa estar, jacaré, que a lagoa há de secar. E saiu gritando pelo mato. Virou na ave araponga, que grita amarelo de inveja no quiriri do mato diurno. Desde então, por causa da bondade de Tainacã, é que Carajá come mandioca e milho e possui fumo para se animar. E tudo que Carajá carecia, Tainacã ia no céu e voltava trazendo. Pois não é que de Denaquê, de ambiciosa, deu para namorar com todas as estrelinhas do céu? Deu sim, e Tainacã, que é a papacé, enxergou tudo. Isso até se orvalhou de tão triste, foi pegando nos terens e foi-se embora para o vasto campo do céu. Ficou lá, trouxe mais nada não. Se a papaceia continuasse trazendo as coisas do outro lado de lá, céu era aqui, nosso todinho. Agora é só do nosso desejo. Tem mais não. O papagaio dormia. Uma feita janeiro chegado, Macunaíma acordou tarde com o pé agourento do Tincuã. No entanto, era dia feito e a serração já entrara pro buraco. O herói tremeu e apalpou o feitiço que trazia no pescoço, um ossinho de piá morto, pagão. Procurou Aroaí, desaparecera. Só o galo com a galinha brigando por causa de uma aranha derradeira. Fazia um calorão parado tão imenso que se escutava o sininho de vidro dos gafanhotos. Veia só escorregava pelo corpo de Macunaíma, fazendo cosquinhas virada em mão de moça. Era a malvadeza da vingarenta só por causa do herói não ter se amulherado com uma das filhas da luz. A mão de moça vinha e escorregava tão de manso, tão no corpo, que vontade nos músculos, pela primeira vez espetados depois de tanto tempo. Macunaíma se lembrou que fazia muito e não brincava. Água fria diz que é bom para espantar as vontades. O herói escorregou da rede e tirou a penugem de teia, vestindo todo o corpo dele e descendo até o vale de lágrimas. Foi tomar banho num sacado perto que os repiquetes do tempo das águas tinham virado num lagoão. Macunaíma, depois com delicadeza os legônias na praia, e se chegou para a água. A lagoa estava toda coberta de ouro e prata e descobriu o rosto, deixando ver o que tinha no fundo. E Macunaíma enxergou lá no fundo uma cunhã lindíssima, alvinha, e padeceu de mais vontade. E a cunhã lindíssima era o Iara. Vinha chegando assim como quem não quer, com muitas danças, piscava pro herói. Parecia que dizia: cai fora, seu nhonhô moço, e fastava com muitas danças, assim como quem não quer. Deu uma vontade no herói tão imensa que alargou o corpo dele e a boca umedeceu. Mani! Macunaíma queria a dona.
Botava o dedão na água e num átimo a lagoa tornava a cobrir o rosto com as teias de ouro e prata. Macunaíma sentia o frio da água, retirava o dedão. Foi assim muitas vezes. Se aproximava o pino do dia e veio, estava zangadíssima. Torcia para Macunaíma cair nos braços traiçoeiros da moça do lagoão e o herói tinha medo do frio. Veio e sabia que a moça não era moça não, era a Uiara. E a Uiara vinha chegando outra vez com muitas danças. Que boniteza que ela era, morena e coradinha, que nem a cara do dia e feito o dia que vive cercado de noite. Ela enrolava a cara nos cabelos curtos negros, negros como as asas da graúna. Tinha no perfil duro um narizinho tão mimoso que nem servia para respirar. Porém, como ela só se mostrava de frente e afastava sem virar, Macunaíma não via o buraco no cangote por onde a pérfida respirava. E o herói indeciso vai não vai, Sol teve raiva. Pegou no rabo de tatu de calorão e guascou o lombo do herói. A dona lhe disse que abrindo os braços, mostrando a graça, fechando os olhos molenga. Macunaíma sentiu fogo no espinhaço, estremeceu, fez pontaria, se jogou feito em cima dela. Juque! Veio e chorou de vitória, as lágrimas caíram na lagoa no chuveiro de ouro e de ouro, era o pino do dia. Quando Macunaíma voltou na praia, se percebia que brigara muito lá no fundo. Ficou de bruços um tempão, com a vida dependurada nos respiros fatigados. Estava sangrando com mordidas pelo corpo todo, sem perna direita, sem os dedões, sem os cocos da baía, sem orelhas, sem nariz, sem nenhum dos seus tesouros. Afinal, pôde se erguer. Quando deu tempo das perdas, teve ódio de ver. A galinha cacarejava, deixando um ovo na praia. Macunaíma pegou nele e chimpou-o no carão feliz da sol. O ovo esborrachou bem nas bochechas dela, que sujou-se de amarelo para todo sempre. Entardecia. Macunaíma sentou numa lapa que já fora jabuti nos tempos de dantes e andou contando os tesouros perdidos embaixo d'água. E eram muitos, era uma perna, os dedões, eram os cocos da Bahia, eram as orelhas, os 2 brincos feitos com a máquina Patek e a máquina Smith Wesson, o nariz, todos esses tesouros. O herói pulou dando um grito que encurtou o tamanho do dia. As piranhas tinham comido também o beiço dele e a Muiraquitã ficou feito louco. Arrancou uma montanha de timbó, de assacu, de tingue, de cunambe, todas essas plantas e envenenou para sempre o lagoão. Todos os peixes morreram e ficaram boiando com a barriga para cima, barrigas azuis, barrigas amarelas, barrigas rosadas, todas as barrigas sarapintando a face da lagoa. Era de tardinha. Então Macunaíma destripou todos esses peixes, todas as piranhas e todos os botos, caqueando a Muiraquitã nas barrigadas. Foi uma sangueira mãe escorrendo sobre a terra e tudo ficou tinto de sangue. Era a boca da noite. Macunaíma campeava, achou os 2 brincos, achou os dedões, achou as orelhas, os nuquiíris, o nariz, todos esses tesouros e prendeu todos nos lugares deles com sapé e cola de peixe. Porém a perna e a Muiraquitã não achou não. Tinham sido engolidos pelo monstro rural que não morre com timbó nem pau. O sangue coalhara negro cobrindo a praia e o lagoão e era de noite. Macunaíma campeava, soltava gritos de lamentação, encurtando com a bulha o tamanho da bicharada. Nada. O herói varava o campo saltando na perna só. Gritava: lembrança, lembrança da minha marvada, não vejo nem ela, nem você, nem nada. E pulava mais. As lágrimas pingavam dos olhinhos azuis dele sobre as florzinhas brancas do campo. As florzinhas tingiram de azul e foram os miosotes. O herói não podia mais, parou, cruzou os braços num desespero tão heróico que tudo se alargou no espaço para conter o silêncio daquele penar. Só um mosquitinho raquitiquinho infernizava ainda mais a digra do herói, zumbindo fininho. Vim de Minas, vim de Minas. Então Macunaíma não achou mais graça nesta terra. Capei bem nova relumeava lá na gupiara do céu. Macunaíma cismou ainda meio indeciso, sem saber se ia morar no céu ou na ilha de Marajó.
Um momento pensou mesmo em morar na cidade da pedra com o enérgico Delmiro Gouveia, porém lhe faltou ânimo. Para viver lá assim como tinha vivido era impossível. Até era por causa disso mesmo que não achava mais graça na terra. Tudo o que fora a existência dele, apesar de tantos casos, tanta brincadeira, tanta ilusão, tanto sofrimento, tanto heroísmo, afinal, não fora senão um se deixar viver. E ir para parar na cidade do Delmiro, na ilha de Marajó, que são desta terra, carecia de ter um sentido. E ele não tinha coragem para uma organização. Decidiu. Qual que? Quando o urubu está de caipora, o de baixo caga no de cima. Este mundo não tem jeito mais. E vou pro céu. Ia pro céu viver com a marvada. Ia ser o brilho bonito, mas inútil, porém de mais uma constelação. Não fazia mal que fosse brilho inútil, não. Pelo menos era o mesmo de todos esses parentes. De todos os pais dos vivos da sua terra. Mães, pais, manos, cunhãs, cunhadas, cunhatães. Todos esses conhecidos que vivem agora do brilho inútil das estrelas. Plantou uma semente do cipó, mata, filho da luna, e enquanto o cipó crescia, agarrou numa itá pontuda e escreveu na laje que já fora jabuti num tempo muito de dantes. Não vim no mundo para ser pedra. A planta já tinha crescido e se agarrava numa ponta de capim. O herói capenga enfiou a gaiola dos legórios no braço e foi subindo para o céu. Cantava triste. Vamos dar a despedida, taperá. Tal e qual passarinho, taperá. Bateu asa, foi-se embora, taperá. Deixou a pena no ninho, taperá. Lá chegado, bateu na maloca de capê. A lua desceu no terreiro e perguntou: que quer, Saci? A bênção, minha madrinha, me dá pão com farinha. Então Capê reparou que não era Saci, não, era Macunaíma, o herói, mas não quis dar pensão para ele, se lembrando do fedor antigo do herói. Macunaíma enfezou, deu uma porção de munhecaços na cara da lua. Por isso que ela tem aquelas manchas escuras na cara. Então Macunaíma foi bater na casa de Kaiuanog, a estrela da manhã. Kaiuanog apareceu na janelinha para ver quem era e, confundida pelo negrume da noite e a capenguice do herói, perguntou: que é que quer, Saci? Mas logo por reparo que era Macunaíma, o herói, e nem esperou resposta, se lembrando que ele cheirava muito fedido. Vá tomar banho, falou, fechando a janelinha. Macunaíma tornou a enfezar e gritou: vem pra rua, cafajeste! Kaiuanog raspou um susto enorme e ficou tremendo, espiando pelo buraco da fechadura. Por isso que a bonita da estrelinha é tão pequerrucha e tremelica tanto. Então Macunaíma foi bater na casa de Pauipóduli. Pai do Mutum, Pauipóduli, gostava muito dele porque Macunaíma o defendera daquele mulato da maior mulataria na festa do cruzeiro. Mas exclamou: ah, herói! Tarde piaste, era uma honra grande para mim receber no meu mosqueiro um descendente de jabuti, raça primeira de todas. No princípio era só o jabuti grande que existia na vida. Foi ele que no silêncio da noite tirou da barriga o indivíduo e sua cunhã. Estes foram os primeiros fulanos vivos e as primeiras gentes da vossa tribo. Depois que os outros vieram, chegaste tarde, herói, já somos em 12, com você a gente ficava 13 na mesa. Sinto muito, mas chorar não posso. Que pena, sim, Helena, que o herói exclamou. Então Pauipóduli teve dó de Macunaíma, fez uma feitiçaria, agarrou 3 pauzinhos, jogou para o alto, fez em encruzilhada e virou Macunaíma com todo o estenderete dele. Galo, galinha, gaiola, revólver, relógio numa constelação nova. É a constelação da Ursa Maior. Dizem que um professor naturalmente alemão andou falando por aí por causa da perna só da Ursa Maior, que ela é o Saci. Não é não, Saci ainda para neste mundo espalhando fogueira e trançando crina de bagual. A Ursa Maior é Macunaíma, é mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra, sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu. Epílogo.
Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolo-Mangolo na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar na fala da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem que podia saber do herói? Agora os manos virados na sombra leprosa eram a segunda cabeça do pai do urubu e Macunaíma era a constelação da ursa maior. Ninguém jamais não podia saber tanta história bonita e a fala da tribo acabada. Um silêncio imenso dormia à beira do rio do Uraricoera. Uma feita um homem foi lá, era madrugadinha e veio mandar as filhas visar o passe das estrelas. O deserto tamanho matava os peixes e os passarinhos de pavor, e a própria natureza desmaiara e caíra num gesto largado por aí. A mudez era tão imensa que espichava o tamanhão dos paus no espaço. De repente, no peito doendo do homem, caiu uma voz da ramaria. Corpac, papá, corpac, papá. O homem ficou frio de susto feito piá. Então veio brisando um guanumbi e boleboliu no beiço do homem. Bilô, 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 lá, teteia. E subiu apressado para as árvores. O homem, seguindo o voo do guanumbi, olhou para cima. Puxarama, boi o beija-flor se riu e escafedeu. Então o homem descobriu na ramaria um papagaio verde de bico doirado, espiando para ele, falou: "Dá o pé, papagaio." O papagaio veio pousar na cabeça do homem e os dois se acompanharam. Então o pássaro principiou falando numa fala mansa, muito nova, muito, que era canto e era caxire com mel de pau, que era boa e possuía a traição das frutas desconhecidas do mato. A tribo se acabara, a família virara sombras, a maloca ruíra minada pelas saúvas e Macunaíma subira para o céu. Porém ficara o Aruaí do séquito daqueles tempos de dantes, em que o herói fora o grande Macunaíma imperador. E só o papagaio, no silêncio do Uraricoera, preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio as frases e feitos do herói. Tudo ele contou para o homem e depois abriu asa rumo de Lisboa. E o homem sou eu, minha gente, e eu fiquei para vos contar a história. Por isso que vim aqui, me acocorei em riba dessas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo, cantando na fala em puras frases e os casos de Macunaíma, herói de nossa gente. Tem mais não. Primeiro prefácio. Este livro carece de umas explicações para não iludir nem desiludir os outros. Macunaíma não é símbolo, nem se tome os casos dele por enigmas ou fábulas. É um livro de férias escrito no meio de mangas, abacaxis e cigarras de Araraquara, um brinquedo. Entre alusões sem malvadeza ou sequência desfatiguei o espírito nesse capoeirão da fantasia, onde a gente não escuta as proibições, os temores, os sustos da ciência ou da realidade, apitos dos polícias por engraxar.
Porém, imagino que, como todos os outros, o meu brinquedo foi útil. Me diverti mostrando talvez tesouros em que ninguém não pensa mais. O que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocupação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a entidade nacional dos brasileiros. Ora, depois de pelejar muito, verifiquei uma coisa, me parece que certa: o brasileiro não tem caráter. Pode ser que alguém já tenha falado isso antes de mim, porém a minha conclusão é uma novidade para mim, porque tirada da minha experiência pessoal. E com a palavra caráter não determino apenas uma realidade moral, não. Em vez entendo a entidade psíquica permanente se manifestando por tudo, nos costumes, na ação exterior, no sentimento, na língua, na história, na andadura, tanto no bem como no mal. O brasileiro não tem caráter porque não possui nem civilização própria, nem consciência tradicional. Os franceses têm caráter e assim os jorubas e os mexicanos, seja porque civilização própria, perigo iminente ou consciência de séculos tenha auxiliado. O certo é que esses uns têm caráter, brasileiro não. Está que nem o rapaz de 20 anos. A gente mais ou menos pode perceber tendências gerais, mas ainda não é tempo de afirmar coisa nenhuma. Dessa falta de caráter psicológico, creio otimistamente, deriva a nossa falta de caráter moral. Daí nossa gatunagem sem esperteza, a honradez elástica, a elasticidade da nossa honradez, o desapreço à cultura verdadeira, o improviso, a falta de senso étnico nas famílias e, sobretudo, uma existência improvisada no expediente, enquanto a ilusão imaginosa, feita a Colombo de figura de proa, busca com olhos eloquentes na terra um Eldorado que não pode existir mesmo entre panos de chãos e climas igualmente bons e ruins, dificuldades macotas que só a franqueza de aceitar a realidade poderia atravessar. É feio, pois quando matutava nessas coisas, topei com Macunaíma no alemão de Kronberg. E Macunaíma é um herói surpreendente, sem caráter. Gozei. Vivi de perto o ciclo das façanhas dele. Eram poucas. Ainda por cima a história da moça deu um enxerto cantando para outro livro mais sofrido. Tempo da Maria. Então veio vindo a ideia de aproveitar para um romancinho mais outras lendas, casos, brinquedos, costumes brasileiros ou afeiçoados no Brasil. Gastei muito pouca invenção neste poema fácil de escrever. Quanto a estilo, empreguei essa fala simples, tão sonorizada, música mesmo, por causa das repetições, que é costume dos livros religiosos e dos contos estagnados no rapsodismo popular. Foi para afastarem de minha estrada essas gentes que compram livros pornográficos por causa da pornografia. Ora, se é certo que meu livro possui, além de sensualidade, cheirando alguma pornografia e mesmo coprolalia, não haverá quem conteste o valor calmante do brometo de meu estilo, aqui do estilo assim. Não podia tirar a documentação obscena das lendas. Uma coisa que não me surpreende, porém ativa meus pensamentos, é que, em geral, essas literaturas rapsódicas e religiosas são frequentemente pornográficas e, em geral, sensuais. Não careço de citar exemplos. Ora, uma pornografia desorganizada é também da cotidianidade nacional. Paulo Prado, Espírito Sutil, para quem dedico este livro, vai salientar isso numa obra de que aproveito-me antecipadamente.
E se põe a reparo que falei em pornografia desorganizada, porque os alemães científicos, os franceses de sociedade, os gregos filosóficos, os indianos especialistas, os turcos poéticos, etc. Existiram e existem, nós sabemos. A pornografia entre eles possui caráter étnico. Já se falou que 3 brasileiros estão juntos, estão falando porcaria. De fato, meu interesse por Macunaíma seria hipocritamente preconcebido por demais se eu podasse do livro que é da abundância das nossas lendas indígenas, Barbosa Rodrigues, Capistrano de Abreu, Koch, Kronberg, e desse para o meu herói amores católicos e discrições sociais que não seriam dele para ninguém. Se somando isso com minha preocupação brasileira profundamente pura, temos Macunaíma, livro meu. Quanto a algum escândalo possível que o trabalho possa causar, sem sacudir a poeira das sandálias, que não uso sandálias dessas, sempre tive uma paciência muito piedosa com a imbecilidade para que o tempo do meu corpo não cadenciasse meus dias de luta com noites cheias de calma, para que no tempo do corpo não viessem cadenciar meus dias de luta as noites cheias de calma. Araraquara, 19 de dezembro de 1926. Segundo prefácio. Este livro de pura brincadeira, escrito na primeira redação em 6 dias ininterruptos de rede, cigarros e cigarras na chácara de Pio Lourenço, perto do Ninho da Luz que é Araraquara. Afinal, resolvi dar sem mais preocupação. Já estava me inquisilando. Jamais não tive tanto como diante dele a impossibilidade de ajuizar dos valores possíveis de uma obra minha. Não sei ter humildades falsas, não, e se publico um livro é porque acredito no valor dele. O que reconheço é que muitas vezes publico uma coisa ruim em si por outros valores que podem resultar dela. É o caso, por exemplo, do poder de ensaios de língua brasileira tão díspares entre si, tão péssimos alguns. Não me amolo que sejam péssimos e mesmo que minha obra toda tenha a transitoriedade precária da minha vida. O que me interessa mesmo é dar para mim o destino que as minhas possibilidades me davam. E que tenho sido útil, as preocupações, as tentativas, as amizades e até as repulsas dinâmicas que tenho despertado provam bem. Principalmente disso vem o orgulho tamanho que possuo e me impede completamente qualquer manifestação de vaidade. Eu não me contentei em desejar a felicidade, me fiz feliz. Ora, este livro que não passou de um jeito pensativo e gozado de descansar umas férias, relumeante de pesquisas e intenções, muitas das quais só se tornavam conscientes no nascer da escrita, me parece que vale um bocado como sintoma de cultura nacional. Me parece que os melhores elementos de uma cultura nacional aparecem nele. Possui psicologia própria e maneira de expressão própria. Possui uma filosofia aplicada entre otimismo ao excesso e pessimismo ao excesso, de um país bem onde o praciano considera a providência como sendo brasileira e o homem da terra pita o conceito da pachorra mais que fumo. Possui aceitação sem timidez nem vanglória da entidade nacional e a concebe tão permanente e unida que o país aparece desgeograficado no clima, na flora, na fauna, no homem, na lenda, na tradição histórica, até quanto isso possa divertir ou concluir um dado sem repugnar pelo absurdo. Falar em pagos e querências em relação às terras do Arariquara é bom.
Além disso, possui colaboração estrangeira e aproveitamento dos outros complacentes, sem temor e, sobretudo, sem o exclusivismo de todo ser bem-nascido para as ideias comunistas. O próprio herói do livro, que tirei do alemão de Koch-Kronberg, nem se pode falar que é do Brasil. É tão ou mais venezuelano como da gente e desconhece a estupidez dos limites para parar na terra dos ingleses, como ele chama a Guiana inglesa. Essa circunstância do herói do livro não ser absolutamente brasileiro me agrada como o quê? Me alarga o peito bem, coisa que antigamente os homens expressavam pelo me enche os olhos de lágrimas. Agora, não quero que imaginem que pretendi fazer deste livro uma expressão de cultura nacional brasileira. Deus me livre. É agora, depois dele feito, que me parece descobrir nele um sintoma de cultura nossa. Lenda, história, tradição, psicologia, ciência, objetividade nacional, cooperação acomodada de elementos estrangeiros passam aí. Por isso que malicio nele o fenômeno complexo que o torna sintomático. Quanto às intenções que bordaram isqueiros, eu tive intenções por demais. Só não quero é que tomem Macunaíma e outros personagens como símbolos. É certo que não tive intenção de sintetizar o brasileiro em Macunaíma, nem o estrangeiro no gigante Piaimã, apesar de todas as referências figuradas que a gente possa perceber entre Macunaíma e o homem brasileiro, Venceslau Pietro e o homem estrangeiro. Tem duas omissões voluntárias que tiram por completo o conceito simbólico dos dois. A simbologia é episódica, aparece por intermitência, quando calha para tirar efeito cômico e não tem antítese. Venceslau Pietro e Macunaíma nem são antagônicos, nem se completam, e muito menos a luta entre os dois tem qualquer valor sociológico. Se Macunaíma consegue retomar a Muirapinima, é porque eu carecia de fazer ele morrer no norte. E é impossível de se ver na morte do gigante qualquer aparência de simbologia. As próprias alusões sem continuidade ao elemento estrangeiro que o gigante faz nascer concorrem para minha observação do sintoma cultural do livro. É uma complacência gozada, uma acomodação aceita tão conscientemente que a própria mulher dele é uma capora e a filha vira estrela. Me repugnaria bem que se enxergasse em Macunaíma a intenção minha dele ser o herói nacional. É o herói desta brincadeira, isso sim. E os valores nacionais que o animam são apenas o jeito dele possuir o design de Kaiserling e a significação imprescindível, a meu ver, que desperta a empatia. Uma significação não precisa de ser total para ser profunda. E é por meio de design, ver o prefácio do tradutor em Le Monde que a arte pode ser aceita dentro da vida. Ele é que fez da arte da vida um sistema de vasos comunicantes, equilibrando o líquido que agora não turtuveio em chamar de lágrima. Outro problema do livro que careço explicar é da imoralidade. Palavra que seria falso concluir pela imoralidade e pela porcariada mesmo que está aqui dentro, que me comprazo com isso. Quando muito admito que concluam que me comprazo com o brasileiro. Uma coisa fácil de constatar é a constância da porcaria e da imoralidade nas lendas de primitivos em geral e nos livros religiosos. Não só aceitei, mas acentuei isso. Não vou me desculpar falando que as flores do mal dão horror do mal, não. Até que despertam muito a curiosidade. Minha intenção aí foi verificar uma constância brasileira que não sou o primeiro a verificar, debicá-la numa caçoada complacente que a satiriza sem tomar um pítio moralizante. Macunaíma, afinal, afrouxou e no esforço de herói se acaba ver peixe
pela boca, mas me repugnava servir de amendoim para piazotes e velhotes. Empreguei todos os calmantes possíveis, a perífrase e as palavras indígenas, o cômico e o estilo poético, inspirado diretamente dos livros religiosos. Creio que assim pude restabelecer a paz entre os homens de boa vontade. E resta a circunstância da falta de caráter do herói. Falta de caráter no duplo sentido de indivíduo sem caráter moral e sem característico. Está certo. Sem esse pessimismo eu não seria amigo sincero dos meus patrícios. É a sátira dura do livro. Heroísmo de arroubo é fácil de ter. Porém, o galho mais alto de um pau gigante, que eu saiba, não é lugar propício para a gente dormir sossegado. Como se vê, não é o preconceito contra a moral, nem vergonha de parecer moralista na roda ainda decadente, que me leva a certas complacências. Nas épocas de transição social como a de agora, é duro o compromisso com o que tem de vir. E quase ninguém não sabe, eu não sei, não desejo a volta do passado e por isso já não posso tirar dele uma fábula normativa. Por outro lado, o jeito de Jeremias me parece ineficiente. O presente é uma neblina vasta, hesitar é sinal de fraqueza, eu sei, mas comigo não se trata de hesitação. Se trata de uma verdadeira impossibilidade, a pior de todas, a de nem saber o nome das incógnitas. Dirão que a culpa é minha, que não arregimentei o espírito na cultura legítima. Está certo, mas isso dizem os pesados de Maritain, dizem os que espigaram de Stangler, os que pensam por Wells ou por Lenine e viva Einstein. Mas resta para os decididos como eu que a neblina da época está matando o consolo maternal dos museus. Dentre a certeza decidida que eletrocuta e a fé franca que se recusa a julgar, nasci para esta, ou o tempo nasceu para mim. Pode ser que os outros sejam mais nobres, mais calmos, certamente que não. Mas não tenho medo de ser mais trágico. 27 de março de 1928.